Olá, sou a professora Priscila, de Geografia, e nessa aula nós iremos ver a formação e a classificação dos relevos da Terra. Tudo certo? Vamos lá? Então, pessoal, o que é o relevo? Primeira coisa, antes da gente estudar como ele pode se formar, como ele vai se modificar, a gente tem que saber o que é. Então, relevo são as formas que a superfície da Terra tem, as formas que a nossa litosfera adquiriu com todos os processos que acontecem no nosso planeta. Então, eu coloquei uma definição aqui muito simples. O relevo é a parte superficial da litosfera, que é a camada sólida da Terra. É o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Podemos definir o relevo como conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Toda a estrutura do relevo da nossa crosta terrestre, ela tem processos e agentes, a gente chama de agentes modificadores do relevo, né, que faz esse trabalho aí. Então, por exemplo, nós temos os agentes externos, são os processos que acontecem sobre a superfície terrestre, né? Tá vendo? Olha, uma forma aqui do relevo, né? Uma montanha, tem aqui um morro, enfim, as elevações. Então, agentes externos que estão sobre a superfície terrestre que modificam o nosso relevo. Mas também temos agentes internos, que estão abaixo, né, da superfície, e que esses processos também são grandes responsáveis pela estrutura do relevo da Terra. Vamos dar alguns exemplos. Agentes internos. O que acontece no interior da crosta terrestre que modifica o nosso relevo, que formou, que modificou o nosso relevo? Então, o tectonismo, o que seria? Lembra da aula anterior? A movimentação das placas tectônicas que geram cadeias montanhosas, atividades vulcânicas, formação de estruturas, né, da nossa geologia. Então, temos como consequência aí, ó, terremotos, tsunamis, que também modificam parte da estrutura do relevo da Terra. E o vulcanismo, que são atividades vulcânicas, né? Aqui tem uma estrutura aqui de um vulcão, né? A câmara magmática, a chaminé, né? A cratera ali, a boca do vulcão, onde acontece aquele derramamento por conta da elevada temperatura, da forte pressão do magma, né? Então, quando encontra uma fissura, uma rachadura nessa estrutura da crosta terrestre, esse magma, por conta da elevada pressão, ele consegue subir, né, com bastante intensidade, e lá o magma encontra, né, tem acesso aí à superfície terrestre, ela se torna lava, né? Além de rochas que já foram resfriadas, gases, né? Então, tudo isso é liberado aí pela cratera de um vulcão, né? Então, aqui tem consequências terríveis de agentes, de processos tectônicos, né? Então, olha só, um tsunami, então houve um choque entre placas lá dentro, né, do assoalho oceânico, então movimentou a massa líquida. Aqui foi em 2011 no Japão. Então essa onda gigantesca aí matou muita gente, devastou cidades litorâneas. E aqui é a imagem de um terremoto, né, o desabamento de construções. Dentro do tectonismo, né, das atividades das placas tectônicas, tem uma área onde 90% das atividades tectônicas ocorrem. A gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, Anel de Fogo. Existem várias nomenclaturas, né, para uma mesma situação. Então, no Oceano Pacífico, ao redor do Oceano Pacífico, nós temos muitos encontros de placas tectônicas. Lembrando que as atividades tectônicas, vulcanismo, ocorrem, né, próximo ao limite entre duas placas. Então, reparem aqui, ó, as áreas de vulcanismo, olha, não é coincidência, elas acontecem próximo ao limite das placas tectônicas. Esse risco vermelho aqui, ele mostra, né, o limite entre duas placas. Então, veja bem, toda aquela cordilheira montanhosa, olha, do norte até o extremo sul da América, olha, tem um encontro de placa tectônica aqui, certo? Olha o Japão aqui, ó, são 3 placas tectônicas
se chocando, se atritando, né, constantemente ali no território, né, abaixo do território japonês. Por isso o Japão é um território de muito, já de um histórico, né, de uma instabilidade geológica. Acontece constantemente terremotos, né? É um lugar de muitas cadeias montanhosas e atividades vulcânicas. Certo, gente? Agora temos aqui os agentes externos. O que são agentes que modificam o nosso relevo acima da superfície terrestre. Então, nós temos o intemperismo, que seria isso? É a ação do tempo. Intemperismo físico, quando a rocha, né, todos os dias, ela recebe um calor intenso durante o dia e resfria, né, com bastante intensidade, muito rapidamente à noite, quando não recebe radiação solar. Quando ela está muito quente, ela expande, quando ela resfria, ela se contrai. Esse movimento de expansão e contração da rocha faz com que pequenos sedimentos sejam desprendidos aí dessa rocha e vai gerando uma erosão. Nós temos também o intemperismo biológico. O que acontece? Quando excrementos de animais ou quando raízes de vegetais modificam a estrutura desse relevo, reagem, né, com os minerais, ou quando provoca rachaduras, fissuras, né, facilitando inclusive o intemperismo químico, que acontece quando ocorre infiltração da água nessas rachaduras e fissuras desse relevo, modificando aí, reagindo quimicamente com os minerais que compõem essa rocha. Nós temos aí a erosão eólica, o que seria? É o vento modificando o nosso relevo. Veja essa rocha, né? Ela foi esculpida pelo vento. Lógico que não é um processo tão rápido, né? É um processo geológico aí que demora milhões de anos para se formar. Mas o vento, ele funciona como uma verdadeira lixa, porque o vento está cheio de partículas ali, partículas, né? Então o vento, ele vai batendo, ele vai lixando ali essa estrutura, né, provocando aí formas. Existe um parque aqui no Paraná chamado Parque de Vila Velha. Então tem várias estruturas rochosas com várias formas, né? As pessoas vão lá visitar, é muito legal, vale a pena. Então são várias estruturas rochosas ali que passaram pela erosão eólica, né? O vento esculpiu aquelas formas. A ação antrópica, nós somos grandes agentes transformadores do nosso relevo, né? Então, infelizmente, muitas vezes de forma negativa, né? Grande parte, na verdade, de forma negativa. Então, aqui um exemplo, olha, do desmatamento da encosta de morros, pessoas que moram, né? Infelizmente, aí às vezes não tem outra opção, acabam morando em lugares que são inapropriados para a construção de residências, né? De casas. E aí acaba acontecendo o deslizamento de terra. A raiz da vegetação, ela prende o solo, né? Então, quando acontece chuvas muito intensas, se tem a vegetação, não acontece deslizamentos. Mas para a construção de casas, né, acontece o processo de desmatamento, o solo desprotegido. Quando acontece chuvas muito fortes, acontece o deslizamento de terra, que provoca aí várias tragédias. A erosão fluvial, que é a erosão dos rios, certo? O rio provoca, aqui tem uma imagem do Grand Canyon nos Estados Unidos. Pense que esse rio Colorado aqui, olha, esculpiu toda essa formação aqui, ó, geológica que a gente está vendo, né? Durante milhões de anos, esse rio correndo ali, levando sedimentos, levando um pedacinho de rocha, né? E correndo aí com esses sedimentos, acabou esculpindo aí toda essa formação. Hoje é um ponto turístico super famoso. A erosão marinha, quando as ondas, né, constantemente batendo ali naquela parte da costa, acaba formando, nesse caso aqui, essas falésias, né? Então, o mar também é um grande agente erosivo, né, que transforma o nosso relevo. O gelo, da mesma forma, né? Em áreas onde acontece, por exemplo, o derretimento desse gelo, o gelo está lá no topo do relevo, né? De uma montanha, por exemplo. Quando ele vai derretendo, ele vai carregando também pedacinhos de rocha, né? Sedimentos, e contribui aí também para a erosão. Tem a erosão pluvial também, de chuva, né? Então, são vários agentes que ocorrem, processos que ocorrem na
camada superior da crosta terrestre, né? Fora da crosta terrestre. As formas de relevo. Aqui, as montanhas, né? Então, qual característica aí é marcante na montanha? Quando a gente observa uma montanha, nós percebemos, olha, que o relevo ele é íngreme, né? A escarpa, ó, essa lateral do relevo é bem íngreme. O topo da montanha, olha, ele é mais pontiagudo, quer dizer que ele passou por um processo erosivo menor, é uma formação geológica mais recente, tem aí uma média de 70, 80 milhões de anos que se formaram, geologicamente recente, né? Imagina. Mas, enfim, é uma formação geológica mais recente, chamada dobramentos modernos, que são provocados, né, pela colisão de placas tectônicas. Então, olha só, uma das características para ser considerado montanha é que ela esteja aí no mínimo 300 metros acima do relevo que está ao seu entorno, que está próximo a ele, né? Que está ao seu redor. Então, reparem, olha, o cume da montanha, que o topo da montanha ele é mais pontiagudo, passou por um processo erosivo menor. Um conjunto de montanhas se chama cordilheira. Quando nós temos muitas montanhas em grandes extensões, certo? A gente chama cordilheira. Aqui tem um exemplo da Cordilheira dos Andes, né? São várias montanhas, né? Em toda a extensão da América do Oeste, da América do Sul, né? Aqui o Monte Everest e aqui no Huayna Picchu, né, num parque chamado Machu Picchu, lá no Peru, que faz parte da Cordilheira dos Andes. As formas do relevo, no caso aqui os planaltos, existem, né, morro, chapadas e serras, certo? O morro, como eu diferencio o morro da montanha? O morro, reparem bem aqui, olha, ele tem uma estrutura geológica arredondada, são chamados maciços antigos, é uma formação geológica bem mais antiga, então passou por um processo de erosão, né, do intemperismo muito mais intenso. Então a montanha ela tem o topo mais pontiagudo, a montanha ela tem essa forma mais arredondada, ela já foi mais desgastada por ser uma formação mais antiga. Olha aqui a serra, seria o quê? Um conjunto de morros, quando vários estão numa paisagem ali com vários morros, né? Da mesma forma, a gente pode reparar, então, olha, a formação mais arredondada. E a chapada, que ela tem essa característica da escarpa, desculpa, extremamente íngreme, né? Olha, então é uma estrutura bem íngreme e plana no seu topo, olha. O topo da chapada, ele é bem plano. Então, aqui é a Chapada Diamantina, lá na Bahia, né, aqui do Brasil. As planícies, né, a formação da planície. Então, o próprio nome já sugere que seja uma superfície, aí, um relevo plano. Aqui a região dos Pampas, lá no Rio Grande do Sul, né, reparem aí grandes extensões, né, sem ondulações, sem morros. Aqui eu resolvi demonstrar meus dotes artísticos para vocês, com o objetivo de vocês compreenderem a formação de uma planície. Então, nós temos um relevo mais alto, que passa por um processo de erosão e sedimentos vão sendo desprendidos dessa formação. Como aí a chuva, o vento, vai levando esses pedacinhos de sedimentos de rocha, né? Esses sedimentos de rocha para um local mais baixo, que a gente chama de bacia sedimentar. Então, ela vai se acumulando. Esses sedimentos que vão se desprendendo desse relevo mais alto, eles vão se acumulando no relevo mais baixo, e com o passar dos milhões de anos vai se sedimentando, vai preenchendo, e forma, então, uma planície. É um processo, anotei aqui ao lado, ó, um processo de erosão, transporte e sedimentação de pedacinhos de outras rochas. Beleza? E a depressão. A depressão não é nesse caso, não é um estado emocional aí. A depressão
ela é uma forma de relevo. Reparem que existe a depressão relativa, quando é um relevo bem mais baixo do que o relevo que está ao seu entorno, e uma depressão absoluta, quando o relevo ele está abaixo do nível do mar, está na parte continental, porém abaixo do nível do mar. Eu coloquei aqui um exemplo de um relevo absoluto, o Mar Morto lá em Israel, na Ásia, né? Então, olha só, ele está na parte continental, porém, olha, abaixo do nível do mar, um relevo mais baixo. Então, depressão relativa está acima do nível do mar, porém bem mais baixo que o relevo ao seu entorno. Depressão absoluta está na parte continental, porém abaixo do nível do mar. E também embaixo do oceano, nós temos lá o assoalho oceânico, que acontece formações de relevo igual na superfície. Então, embaixo do mar acontece atividade vulcânica, embaixo do oceano, né, desculpa, acontece também formação de cadeias montanhosas, né? Acontece aí, olha, estruturas geológicas igualzinho na superfície. Então, nós só tem outros nomes, né? Então, por exemplo, aqui, olha, a cadeia oceânica, as fossas, que são áreas, né, com relevos bem baixo. A gente tem aí, por exemplo, o exemplo das fossas marianas, que estão a 11 mil metros, né, abaixo do nível do mar. A plataforma continental, que é a área mais próxima ao litoral, ao mar, né, onde a gente vai à praia, onde encontra também mais profundo um pouco jazidas de petróleo, enfim. Então, aqui toda a estrutura aí, né, do fundo do oceano. Muito obrigada. A gente vai ter uns exercícios aí para você. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Até a próxima!